je respecte chaque dirigeant élu par son pays parce que je respecte tous les peuples et les pays. Et je pense que c'est très important. Maintenant, je suis obligé de constater qu'il y a sans doute eu 3 malentendus avec le président Bolsonaro. Je l'ai vu une première fois, il m'a dit la main sur le cœur, je vais tout faire pour la reforestation et l'engagement des accords de Paris pour pouvoir signer le Mercosur. 15 jours après, il faisait le contraire en limogeant des scientifiques. Il faut dire qu'il ne m'a pas dit la vérité. Quelques semaines après, il a eu un rendez-vous urgent chez le coiffeur quand il devait recevoir le ministre des Affaires étrangères. Et puis, il se trouve qu'hier, il a considéré que c'était une bonne idée que son ministre, ça n'arrive jamais en France, qu'un ministre de la République insulte quelques dirigeants que ce soit pour faire des insultes à mon endroit, et lui qu'il tienne des propos extraordinairement irrespectueux à l'égard de mon épouse. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est triste. C'est triste. Mais c'est triste d'abord pour lui et pour les Brésiliens. Et donc, moi, je pense que les femmes brésiliennes ont sans doute honte de lire ça de leur président. Je pense que les Brésiliens, qui sont un grand peuple, ont un peu honte de voir ces comportements et ils attendent, quand on est président, qu'on se comporte bien à l'égard des autres. Et comme j'ai beaucoup d'amitié et de respect pour le peuple brésilien, j'espère très rapidement qu'ils auront un président qui se comporte à la hauteur. Tudo bom? Bom, gente, vamos falar um pouco de política agora, porque é muita coisa acontecendo, muita notícia, muita informação, então a gente tem que ir devagar, porque senão eu não dou conta, ok? Gente, é muita coisa o que está acontecendo aqui na Europa com essa questão da Amazônia, com essa questão do presidente Bolsonaro, tá? Eu vejo isso com uma grande preocupação, porque eu acho que o presidente Bolsonaro, ele, na minha opinião, tá se perdendo, tá, gente? Porque eu acho que ele deveria pensar mais no Brasil, pensar mais, sabe, em todas as negociações que foram feitas a favor do Brasil, tá? As pessoas estão muito ligadas a essa situação de Amazônia e de que a Amazônia é nossa e de que querem tomar o que é nosso. E, gente, a Amazônia não é do Brasil. A Amazônia, ela é de todos. A Amazônia, ela é do mundo, entendeu? Então eu acho que o brasileiro precisa parar com essa coisa de achar que a Amazônia é só dele, entendeu? E ter humildade de entender que nós precisamos da ajuda. E eu acho, gente, que as pessoas deveriam ter, sabe, um pouco mais de cuidado com essa situação e saber separar essa questão de mito com essa questão de uma situação que está começando a prejudicar o Brasil. Porque a partir do momento, gente, que a França e outros países da Europa começam a ficar contra o presidente brasileiro, isso não vai ser bom para o Brasil. Então eu acho que isso não vai ser bom para o Brasil. Eu acho que isso é um grande problema que o Bolsonaro vai conseguir arrumar para a vida dele, para a política dele, para o governo dele. Ele não vai conseguir governar, porque uma coisa, gente, é você ter oposição contra o seu governo. Outra coisa é você ter países contra o seu governo, entendeu? Para que isso? Qual é o objetivo disso? Não é isso que os brasileiros queriam. O que os brasileiros queriam era segurança. O que os brasileiros querem é saúde, segurança, educação, sabe, melhoria e daí por diante. Agora a situação, ela já tá virando, ela tá indo para outro patamar, já tá envolvendo já outros países, tá brigando brigando com a Argentina, com a Alemanha, brigando com a França. Gente, o que é isso? O Brasil precisa mudar, o Brasil precisa melhorar. Como que um país vai melhorar com tantos problemas? Eu, sinceramente, eu não sei o que pensar sobre isso. Eu não sei o que vai acontecer com o Brasil. Sinceramente, eu vejo isso com muita preocupação. O Brasil precisa tomar muito cuidado, porque o Brasil nunca teve esse tipo de problema, tá, gente? Isso não. O Brasil nunca foi inimigo de ninguém. Entendeu? E eu acho que, tá, na minha opinião, um presidente que sempre falou da família, que sempre falou do respeito, que sempre falou ser uma pessoa respeitosa com as outras, usar a imagem da mulher do Macron para poder zoar com a cara dele, isso não é uma coisa boa, gente. E eu acho um absurdo até as próprias pessoas que são a favor do Bolsonaro concordar com isso. Sinceramente, você concordar com uma insanidade dessa, isso não tem cabimento. Eu acho que se o Macron fez alguma coisa errada, e se as pessoas que são a favor do Bolsonaro não gostou, né, do que ele fez, o Bolsonaro poderia ter uma postura, né, gente, aonde ele vai dizer, né, basicamente, o que ele acha. Olha, eu acho que não é legal o que o presidente da França está fazendo, eu sinto que existe uma conspiração, né, mas com respeito, que foi uma coisa que ele sempre pregou.
O Bolsonaro sempre falou de respeito e de repente ele zoa, faz uma postagem daquela no Twitter falando da mulher do presidente da França, uma das maiores potências do mundo. Sinceramente, gente, eu não sei o que vai ser do Brasil. Eu não sei, se continuar assim, eu não sei. Sinceramente.